Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre multimídia e realidade virtual, um estudo sobre o metaverso. Meu nome é Eduarda Vitória. Sou graduanda em Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e fiz esse trabalho em conjunto com João Paulo, também graduando em Tecnologia de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E nesse vídeo você irá encontrar a história da realidade virtual, as possíveis aplicações dessa tecnologia atualmente, o conceito de metaverso e o futuro da realidade virtual, falando especificamente do metaverso. Antes de iniciar, gostaria de explicar o termo multimídia e realidade virtual. São dois termos correlatos. Isso porque a realidade virtual ela é um tipo de multimídia, e a multimídia pode ser vista como um componente essencial de um sistema de realidade virtual. Agora eu vou falar um pouco sobre a história da realidade virtual. Esse termo, realidade virtual, surgiu em 1938 e, na verdade, no início ele fazia referência às características ilusórias do teatro. Ao longo do século XX, o termo ele começou a ser visto em livros de ficção científica, com um uso bem próximo do que conhecemos hoje. Vou falar agora sobre algumas criações que aconteceram no século XX. Em primeiro lugar, em 1950 foi criado o Sensorama, que era um protótipo de uma máquina mecânica parecida com uma cabine que mostrava filmes curtos. Essa cabine simulava a experiência de inclinação do corpo de quem estava vendo. Produzia também aromas e vento. Entretanto, seu criador não conseguiu financiamento para reproduzir o mecanismo. Na primeira imagem, nós podemos observar o sensorama. Já na segunda imagem, nós temos um dispositivo chamado Sword of Damocles, que foi criado por Ivan Sutherland em 1968. Esse era um protótipo de um dispositivo que posteriormente ficou conhecido como o primeiro sistema HMD de realidade virtual e aumentada. No fim da década de 70, Thomas Furness começou a desenvolver interfaces visuais para o controle de aviões, e em 1982 apresentou o conhecido capacete de Darth Vader, que nós podemos ver na terceira imagem. Além disso, Thomas Furness, utilizando o HMD, desenvolveu um sistema capaz de projetar informação como mapas 3D, radar e dados aviônicos, num espaço virtual 3D que o piloto poderia ver e ouvir em tempo real. Isso aconteceu entre 1986 e 1989. O sistema de detecção de movimentos do HMD, os controles de voz e outros sensores permitiam ao piloto controlar o avião com a fala, gestos e movimentos oculares. E na década de 90, com a explosão dos jogos de videogame, começaram a ser desenvolvidos diversos produtos de realidade virtual, para conseguir fornecer aos utilizadores uma experiência totalmente imersiva. Um exemplo disso é a criação do Sega VR em 1991. Embora estejamos familiarizados com a aplicação da realidade virtual apenas em jogos, essa tecnologia também pode ser aplicada em outras áreas. Como, por exemplo, a realidade virtual ela pode ser aplicada em treinamento remoto. Atualmente, as organizações estão mais dispersas geograficamente do que nunca, e os funcionários de uma mesma equipe podem morar em diferentes cidades ou países. Assim, as organizações podem utilizar a realidade virtual para treinar os seus funcionários, como está mostrando no vídeo. Além disso, através da realidade virtual, os funcionários também podem participar de reuniões. Ou seja, os membros de uma mesma equipe que trabalham remotamente podem se reunir em uma sala de conferência virtual, enxergando em tempo real, gesticulando e conversando naturalmente. Assim, eles podem fazer parte do escritório sem necessidade de sair do local onde se encontram. Oi, tudo bem? Meu nome é João Paulo e eu estou aqui para falar do metaverso. O que é o metaverso? O conceito de metaverso já tem alguns anos. Já foi tema e já apareceu em séries, filmes e livros que falam sobre uma realidade paralela virtual na qual as pessoas usam para fugir, para aprender ou qualquer outra aplicação que elas queiram. Em alguns filmes e obras que falam sobre o metaverso, a porta de entrada, por assim dizer, pode variar desde um aparelho neural, que transforma os dados em visão, audição e todos os cinco sentidos. Mas isso está muito fora da nossa realidade. Então, a princípio, o nosso portal para esse metaverso seria os óculos de realidade virtual e mista.
Recentemente, cada vez mais o metaverso tem se tornado notícia e causado grande interesse no tema, tanto que várias empresas de tecnologia mostraram seu interesse no projeto e estão abraçando e mergulhando de cabeça no metaverso. Um exemplo é o Facebook, que recentemente mudou seu nome para Meta, e já há algum tempo produz hardware e software para a realidade virtual. Outra empresa muito interessada no metaverso é a empresa que é dona do jogo Roblox, que já tem um metaverso muito vasto dentro do jogo, que consiste em vários mundos nos quais você pode interagir com outras pessoas que você não conhece ou com amigos e pode ter uma vida secundária dentro do jogo, sendo um lenhador, um caçador ou qualquer outra profissão que você deseja, ou então apenas se divertir com seus amigos. O metaverso também traz bastante interesse para as criptomoedas, que seriam o dinheiro dentro do metaverso. Seria uma forma universal de pagamento. E o crescente interesse dessas gigantes da tecnologia tem gerado muita especulação e curiosidade das pessoas que um dia querem entrar no metaverso. O futuro da realidade virtual e da realidade mista é muito incerto. Atualmente temos uma certa estagnação no mercado pela falta de inovações significativas. Algumas das mudanças atuais que estamos tendo nessa tecnologia é a diminuição da latência do tempo de resposta e o aumento da resolução da fidelidade da realidade virtual. Entretanto, algumas empresas novas nesse mercado já entraram com inovações significativas, como um LiDAR, que é um sensor mais ou menos do tamanho de uma câmera que consegue medir distâncias curtas, câmeras melhores para a frente do headset para a realidade aumentada e softwares de captação de movimento muito mais precisos para melhorar a imersão do usuário. Agora, com esse hype no metaverso, nós esperamos que a realidade virtual e aumentadas recebam muito mais investimento do que antes. E com esse aumento de investimento, quem sabe não surjam novas tecnologias para fazer-nos sentir e cheirar e experienciar o metaverso de uma forma muito mais imersiva. Você já se imaginou trabalhando no metaverso, vivendo no metaverso, jogando no metaverso, ou se vendo numa cena de guerra ou num jardim de girassóis, sentindo o cheiro das flores e ouvindo todos os sons daquele lugar? Esse é o objetivo final do metaverso, que você esteja totalmente imerso numa nova realidade.